Bom dia. Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né? Falando aí do primeiro governo Vargas. Na videoconferência de quarta-feira, a gente falou aí dos dois primeiros anos, na verdade, depois que o Getúlio Vargas assume o poder, tá? Então lembrando, antes era a República Velha, tinha café com leite, aí o Washington Luiz vai quebrar aí com a política do café com leite, vai criar a Aliança Liberal, que vai lançar aí o Getúlio Vargas como candidato, ele vai acabar perdendo a eleição, né? Mas através de um golpe de Estado aí, com a ajuda dos tenentes, dos militares, ele vai assumir o poder em 1930. Quando ele assume, pessoal, começa aquele primeiro pedaço do governo dele, que vai de 1930 a 1934, que é o chamado governo provisório, né? No governo provisório, pessoal, não tinha a Constituição. Então ele mandava, desmandava no Brasil aí como ele queria, uma vez que não existia a Constituição. Em São Paulo, galera, os que perderam poder, os cafeicultores, tal, atiçaram aí a população paulista que pegou em armas, né? Depois da morte lá do Miragaia, do Martins, do Drauzio e do Camargo, e começaram uma guerra civil na data de hoje, né? Eu tô gravando a aula aqui, é o dia 9 de julho, e aí em 1932, nessa data, estoura a Revolução de 1932, que nada mais é do que uma guerra civil envolvendo aí o estado de São Paulo contra o restante do Brasil. Lembrando que São Paulo vai perder no campo militar, né? A gente vai perder a guerra, mas por outro lado, os paulistas vão conquistar aí a Constituição que, segundo eles, era desculpa aí para o conflito, né? Não era a ideia, pessoal, lembrando, separar o estado de São Paulo do Brasil. Nunca houve isso. Era uma guerra aí, né? Contra o Getúlio Vargas, contra o autoritarismo dele, pedindo uma Constituição. Por isso que ela tem o nome Revolução Constitucionalista. 1933, pessoal, 1933 aqui, ó, depois da Revolução Constitucionalista, tem eleição para os deputados que vão compor a Assembleia Constituinte, né, a Câmara dos Deputados, e vão proclamar aí, promulgar a Constituição de 1934. A Constituição de 1934, pessoal, foi a primeira a permitir, olha que doideira, né, há menos de 100 anos, o voto das mulheres no Brasil. Na verdade, em 33, a Carlota Pereira de Queiroz, está destacado aqui o nome dela, né? Ela se tornou a primeira deputada eleita do Brasil. Aqui, por exemplo, a gente tem a Almerinda Farias, que foi uma das primeiras aí candidatas, né? Uma mulher que na época dela aí tinha muita voz, era muito ouvida aí pela população e para muitos aí também é considerada uma das primeiras feministas do Brasil, tá? A Berta Lutz também, essa senhora aqui, outro símbolo aí da luta das mulheres no período, né, pessoal? Por autonomia. E Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra aí eleita por um mandato no Brasil. Lembrando que hoje nós estamos aí, né, pessoal, muito, 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 mas muito longe da real participação das mulheres no Congresso Nacional. Nosso país, mais da metade do povo são mulheres, né? Mais de metade do povo. Então era para ter na Câmara dos Deputados e no Senado, com certeza, mais da metade de mulheres, né? Só que não chega a 10%. Então essa luta que começou com essas mulheres lá na década de 30, né? Na verdade, muito antes, aí, no final da Primeira Guerra Mundial, ela dura até hoje, né? Então, presidentes, por exemplo, né? A gente já teve aí uns 30 presidentes, uma única mulher, né? Era para ter metade aí dos presidentes mulheres, uma vez que é a maior parte da população brasileira. Esse período, pessoal, do governo do Getúlio Vargas, né? Muito mais forte do que hoje, o Brasil estava dividido entre a esquerda e a direita. Então, no lado da esquerda, aí, a gente tinha a Aliança Nacional Libertadora, que congregava aí os partidos socialistas, comunistas, anarquistas, né, de esquerda, e do lado direito aí a Ação Integralista Brasileira, né? Os dois aí de certa forma esses grupos existem até hoje. Hoje é chamado MIB, Movimento Integralista Brasileiro, tá? O MIB, galera, deixa eu colocar aqui, ó, integralismo. Só para vocês saberem aqui,
alguns chamam de nazismo, né? O fascismo brasileiro. Então, por exemplo, como o Hitler tinha lá a suástica, né? O símbolo aqui no Brasil era a sigma, que chama, né? Esse símbolo aqui, que em matemática hoje é somatória. E esse foi o grande líder aqui do integralismo no Brasil, o senhor Plínio Salgado, tá? O Plínio Salgado e os integralistas, pessoal, era Hell Hitler, né? Do Duce lá na Alemanha, na Itália. No Brasil, ao invés de Hell Hitler, né? Eles gritavam Anauê, que em Tupi-Guarani significa salve, né? Ou algo do tipo, tá? Então, hoje em dia, os integralistas aí estão ganhando força novamente no Brasil, né? E eles são chamados aí de camisas verdes, tá? Que simbolizam aí a direita no Brasil. É um movimento fascista, né? Possui aí membros negros, tal, e não é tão embutido aí dentro do integralismo os ideais racistas, vamos chamar assim, né? Então o Brasil nesse momento muito dividido, tá? Em 1935, por exemplo, galera, a esquerda aí, né, a Aliança Nacional Libertadora, tentou tomar o poder no Brasil, é chamada Intentona Comunista. O líder dessa revolta, Luiz Carlos Prestes, tá? Então eles tentaram, perderam, foram presos aí, né? E a mulher do Luiz Carlos Prestes era a Olga Benário, tá? A Olga Benário, pessoal, ela era comunista, nascida na Alemanha, né? E ela acabou casando-se aí com o Luiz Carlos Prestes, que tá aqui, ó. Quando teve a intentona comunista, tal, ela foi presa. E aí o Getúlio Vargas, que simpatizava muito com Hitler, vai acabar mandando a Olga Benário grávida para a Alemanha nazista, né? Então imagina uma judia comunista, né, chegando na Alemanha nazista. Ela foi para um campo de concentração, ela acabou tendo uma filha, né, dela, do Luiz Carlos Prestes, a Anita Prestes, que hoje é essa senhora aqui, ó, tá? Então ela nasceu, a filha foi enviada para o Brasil para a sogra criar, né? E a Olga Benário acabou morrendo no campo de extermínio lá na Alemanha. Para quem quiser, pessoal, tem esse filme, né, chamado Olga, do Fernando de Moraes, que é um professor, historiador aqui do Brasil, tal, que mostra aí um pouquinho, né, da história de Olga Benário, ok? A direita, galera, do Plínio Salgado, tal, também vai tentar tomar o poder. Então, é um momento ali que o Brasil, né, tá muito dividido ali e tal. E aí, nessa treta, o Getúlio se aproveita para dar um golpe dentro do próprio governo dele, fechar o Congresso e começar uma ditadura, tá? Essa ditadura do Getúlio, Estado Novo. Então, o Brasil, infelizmente, é um país, né, que não sabe viver muito bem com democracia e de tempos em tempos nós temos ditaduras, tá? Qual foi a desculpa aí, né, pessoal? Um suposto plano comunista para tomar o poder no Brasil, ó, chamado Plano Cohen, né? Depois esses caras sabendo aí que era o senhor Olímpio Mourão, um capitão do exército aí, integralista, que escreveu esse falso plano, né? E distribuiu para mídia e tal. Então era mentira isso. O Vargas, em 10 de novembro, acaba fechando o Congresso Nacional e implementa aí uma das piores ditaduras, né, do Brasil, com muita perseguição, muitos mortos aí e tal, que é o Estado Novo, tá? Coisas boas que o Getúlio Vargas fez, pessoal. A consolidação das leis do trabalho, que a gente chama hoje de CLT. Então, se hoje a gente tem direito aí a férias, a gente tem descanso semanal remunerado, que a gente ganha um valor, né, um dia da semana para descansar, o direito à maternidade gestante, né, licença gestante das mulheres. Mais para frente, a gente vai ter, fruto desse trabalhismo, 13º salário. Então, todos esses direitos, né, vão surgir aí com o Getúlio Vargas, tá? Então, são as leis trabalhistas. Por outro lado, pessoal, ele vai criar um negócio que acabou ano passado chamado imposto sindical. Então, todo trabalhador vai ter que pagar um imposto para o governo que vai dar esse imposto para os sindicatos. Então, ele vai aí colocar o sindicato sob controle dele, proibindo greve, coisa do tipo, né? Então, ele tinha um apelido de pai dos pobres. Para muitos, ele era um camaleão, né, pessoal? Ele era de esquerda, hora de extrema direita, nazista, fascista, outra hora quase comunista.
Então por isso que falam que o Vargas era um camaleão, ele ia mudando aí de acordo com o vento, tá? Se a gente pensar Não vou na. falar, mas na próxima aula eu prometo aí que eu ponho todas as leis aí trabalhistas tal, né? Que é o que a gente tem até hoje, né? De direito trabalhista foi feito nessa época. Toda ditadura, pessoal, não importa se é a ditadura militar, se é o comunismo lá na União Soviética, então toda ditadura ela só se mantém tendo duas formas ali, tá? Uma perseguindo, censurando, matando quem é contra o governo, e a segunda é fazendo muita propaganda do governo. Então, mentira, lavagem cerebral na população, tá? Como que o Getúlio Vargas fazia isso? Ele criou a Delegacia da Ordem Política e Social, o DOPS, que nada mais era do que um órgão da polícia, né? Que procurava aí quem era contra o Getúlio Vargas, quem era de esquerda, prendia, deportava do país, como foi o caso da Olga Benário, etc e tal. Então era a polícia política, né, do governo. Se infiltrava, por exemplo, em fábrica para ver quem era o líder da greve, coisa do tipo. E outra coisa que ele criou, galera, foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Então, esse DIP, né, ele tinha duas funções. Primeiro era fazer a propaganda do governo. Então, por exemplo, toda a sala de aula vinha a fotografia do Vargas, todo o livro didático dos alunos, todo o programa, né? O Vargas falava, criou a Voz do Brasil, que a gente tem até hoje, né? 7 horas da noite em todas as rádios do Brasil o governo fala. Então era a propaganda nacional. E outra, pessoal, era a censura. Então qualquer obra, teatro, um livro que era publicado na época, o DIP olhava, né, para ver se permitiria ou não. Aqui a gente tem um desses livros aí, né, ó, Getúlio Vargas como herói do Brasil, com as crianças, né? Então isso toda a ditadura tem, era a era do rádio, né? Ele criou aí a Rádio Nacional, que na época foi uma das primeiras a tocar o samba, então ele começou a valorizar aí coisas da cultura brasileira, tá? Por falar em coisas da cultura brasileira, a gente vai falar um pouco agora da arte nacional, tá? Então, na verdade, vocês vão ler a página aqui 124, vão analisar essa obra aqui, O Café do Cândido Portinari, e depois responderão as questões 1, 2, 3 e 4 do livro didático, tá? Então, vocês vão responder essas 4 questões. Põe lá a data, o nome, 1 responde, 2 responde, 3 responde, 4 responde. E essa aqui eu quero que me enviem lá pelo Moderna Compartilha, tá? Então vocês têm até terça-feira que vem para fazer essa atividade. Ok, pessoal? Então é isso, bom trabalho, bom final de semana e nos vemos aí na próxima quarta-feira, tá? Um abraço para vocês, pessoal.